Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos, né? Então, queridos, eu queria contar hoje uma história, tá bom? Está nesse livro que eu tenho aqui e eu achei muito interessante contar essa história para nós como testemunho do poder de Deus. É uma história verídica e eu queria contar para os irmãos, começando nossa live, retornando nossa live com essa história. O título dessa live é Se Deus é por Nós, né? Então, aqui conta a história de um terrorista que bateu com muita força na porta de uma missão de uns missionários finlandeses. E ele estava próximo à fronteira de Angola com a Namíbia, no sul da África. E ele entrou, né, esmurrando essa porta com força, entrando nessa missão, dizendo: ajudem ou morrerei. E ele falava assim: ele arde em minhas mãos, né? Arde em meu coração, está queimando. E ele gritava falando isso, né, com muita força, com muita veemência, entrando nessa missão né, onde havia missionários finlandeses, nessa fronteira entre Angola e Namíbia. E ele segurava uma Bíblia na língua Ovambo, né, uma língua lá da tribo lá na Namíbia. E essa Bíblia estava toda perfurada de balas, né, um pouco queimada nas pontas, meio rasgada e manchada de sangue. E ele gritava dentro dessa missão, falando isso, que queimava, que a palavra queimava, que ardia no seu coração e que ele estava desesperado. E ele pedindo ajuda, me ajude ou morrerei. Mas deixa eu explicar por que ele fez isso. Vamos voltar atrás aí algum tempo depois, né? Algum tempo antes dessa ida dele para a missão, né? Batendo lá na missão. Bom, esse terrorista, ele havia estudado num colégio missionário quando, né, ainda jovem. E nessa escola ele ouviu muito falar de Jesus, né? Muitas histórias de Jesus Cristo. E naquela época, né, quando jovem ainda, ele desejou muito adquirir uma Bíblia, né, onde tinha essas histórias de Jesus. E naquela época ele então começou a poupar, né, guardar um dinheirinho, tudo que ele podia, para poder conseguir ter uma Bíblia. Só que quando ele deixou o colégio, né, dessa missão lá, ele deixou o colégio, desse colégio missionário, ele esqueceu desse desejo, né? Ele não conseguiu comprar, né? E ele saiu do colégio e ele esqueceu desse desejo, passou, né? E não demorou muito, ele ainda jovem, ele se ligou a um grupo terrorista que se propôs a combater o governo da Namíbia, que era seu país. Com isso ele foi para o exterior, né, ainda jovem, foi para o exterior e voltou ao sul de Angola para participar dos ataques cruéis à Namíbia. Então ele era um terrorista que foi para o exterior e foi ensinado a usar bombas, usar todos os recursos, né, que os terroristas usam, e voltou para fazer esses ataques na Namíbia. Muito bem. Num desses ataques, né, nas fronteiras da região de Ovambo, o grupo terrorista ele ouviu falar de um certo homem chamado Josias Niholong. Josias Niholong. Ele era professor na região de Oluconda. E esses terroristas, eles souberam que esse professor, ele dava aulas de leitura da palavra de Deus, leitura bíblica, ele ensinava a palavra de Deus, né? Ele era uma espécie de professor para as pessoas, orientando preceitos, valores bíblicos,
bíblicos, ensinando sobre Jesus. E esses terroristas descobriram que esse professor ele tinha uma grande influência na vida das pessoas, e esse professor ensinava sobre amor, sobre paz, sobre mansidão, entendeu? Então esses eram os títulos das suas lições, de tudo que ele ensinava. E como esse professor tinha uma grande influência na vida das pessoas, esses terroristas tinham dificuldade, né? Tinham dificuldade de integrar o povo da Namíbia, principalmente dessa região ali de Ovambo. Eles tinham dificuldade de integrar essas pessoas para também fazerem ataques terroristas, ou seja, ir contra o governo da Namíbia, entendeu? Porque o professor, ele ensinava sobre paz, ele ensinava sobre amor, ele ensinava sobre mansidão. Então, os terroristas viram no professor Josias como uma ameaça. Viram nele assim, não, essa pessoa precisa ser eliminada. Esse professor precisa ser eliminado. É ele que está atrapalhando. É ele que está ensinando essas coisas de Jesus, está ensinando essas coisas da palavra. Não pode de maneira nenhuma. Nós temos que, passar a bala nele. Então, certo dia, esse grupo de terroristas, escondidos à beira do caminho, né, pegaram o professor. E o professor Josias, ele vinha cantando um hino provavelmente deles, que ele falava: fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus. E ele cantava esse hino lá. E quando se aproximava do lugar, de repente os terroristas saltaram em meio do caminho, gritando: você, né? Você também é um dos que ajudam os cachorros brancos. Ele chamava os cachorros brancos referência aos sul-africanos brancos. Você é cristão? E aí o comandante, né, que estava comandando aquele grupo, arrancou a Bíblia da mão do professor, jogou a Bíblia no chão, né? Jogou ela toda, né? Pegou e jogou no chão. E aí ele pegou e falou assim pros seus: fuzilem esse porco, fuzilem ele, fuzilem. Ele merece morrer, né? Tá atrapalhando. E aí Josias gritou e falou: gente, calma. Deixa eu só ler aqui um texto bíblico, deixa eu ler essa palavra e vocês podem fazer o que quiser comigo. E aí ele pegou a Bíblia que estava no chão e abriu Romanos 8:31. Ele abriu esse texto. E o que diz nesse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreve aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois ele pegou, agarrou a Bíblia no peito assim, espremeu a Bíblia no peito e aqueles homens fuzilaram ele com balas. E ele cai no chão, morto, agarrado com a Bíblia toda perfurada de bala, e ele morre. Quem estava entre esses homens era aquele que eu comecei a história. Aquele que entrou lá na missão falando com os missionários finlandeses. Ele, como os outros correram depois que fuzilaram o professor, ele pega e volta depois lá no corpo e pega. Porque eles levaram tudo que eles queriam desse homem também. Mataram, levaram o relógio, levaram tudo que era de valor. Mas a Bíblia eles não levaram. Mas esse que eu comecei a história, ele voltou, pegou a Bíblia e levou com ela. Porque ele lembrou que lá na mais, né, antes na vida dele, lá quando ele estudava naquela escola missionária, ele tinha desejo de ter uma Bíblia. Ele pegou aquela Bíblia mesmo, perfurada, mas ele levou com ela. E ele um dia lá escondido, porque ele não podia mostrar que estava lendo a palavra de Deus para os seus companheiros, senão ele seria morto também. Então, escondido, ele começou a estudar aquele livro. E ele achou
ele achou o texto que o Josias, o professor, leu no dia do fuzilamento. Ele guardou esse versículo. Veio na memória dele o próprio Josias recitando isso no dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir desse dia, queridos, o coração dele começou a arder. Ele não conseguia mais ficar em paz consigo mesmo. Não conseguia. Ele pegou um dia, anos depois, depois, lendo essa Bíblia, um dia ele tentou jogar fora, pegou e jogou no mato. Pegou e jogou. Só que ele não aguentou, foi lá e pegou de volta. E aquilo ardia dentro dele, aquela palavra, e Deus falando com ele, e aquele versículo sempre saindo na sua mente, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia ele pegou e tentou queimar essa Bíblia também, jogou na fogueira, mas ele não aguentou, pegou a Bíblia de volta, por isso que queimou um pouco as pontas, né? Só que ele conseguiu tirar a tempo de queimar. Ou seja, ele não aguentava mais, ele começou a ficar inquieto, né? Ele não tentou de tudo se afastar, jogar fora, esquecer isso, mas ele não conseguia. Aquilo começou a arder dentro dele, arder, até que um dia, ele não suportando mais, ele fugiu lá da onde eles ficavam, né? De noite, dos esconderijos lá dos terroristas, né? Fugiu e caminhou, foi caminhando, escondendo, caminhando durante o dia, caminhando durante a noite, escondendo durante o dia, e até que ele chegou lá na casa dos missionários finlandeses, nessa missão, né? Nessa missão lá na fronteira entre Angola e Namíbia. Ele chegou lá na casa, ele conseguiu chegar nessa casa desses missionários. E ele então, chegando, falando aquilo que eu falei, né? Gritando, ele arde no meu coração, né? Me ajude, me socorre. E aí os missionários acolheram ele, falaram mais de Jesus, ensinaram por que estava acontecendo com ele. E esse homem entregou sua vida a Jesus. E a ele que não tinha paz no seu coração, ele encontrou paz. E aí Deus começou a arrumar a sua vida, pôr ordem na sua vida, no seu coração, na sua vida toda. E aí ele que vinha de um passado difícil, né? Arruinado pelo pecado, por tudo que o terrorismo fez na sua vida. E aí agora, depois de anos, né? Muitos anos depois, agora a palavra de Deus ele encontrou e fez essa obra toda na vida dele. E esse homem é um ex-terrorista hoje, né? Essa história é verídica, mas eu não tenho subsídios para dizer se ainda esse homem vive. Mas aí nós podemos lembrar de 2 Coríntios 5,17, né? O que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, quando a gente está em Cristo, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente passa a ser filho de Deus, como diz o Evangelho de João. E a gente passa a ser um cristão, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que aconteceu com esse homem. Ele se tornou uma nova criatura. E que versículo, né? Que impactou a vida dele. E que esse versículo possa impactar a nossa vida hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique firme, meu irmão. Essas histórias, esses testemunhos
estão aí, ó, o tempo todo acontecendo, em todo lugar. A palavra de Deus tem vida, tem força, né? É assim que os Gideões internacionais trabalham, não é os Gideões que estão aí comigo, é espalhando a semente. E a palavra, com seu poder, vai fazendo a obra dele nas nossas vidas. É assim que nós, como igreja, trabalhamos com a palavra, pregando, semeando essa palavra, porque Deus tem poder para transformar. E é isso que acontece quando a gente está em Cristo. A gente recebe, né, a palavra, e Deus vai orientando nossas vidas, vai nos conduzindo cada dia mais e mais na presença dele. Amém? Então, confie nisso, se apegue a isso, e que esse seja a sua bandeira no dia de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, um Abacuque bem grande e forte, né, para todos vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, a graça de Jesus, inunde nossos corações e nos abençoe nesse dia. Amém? Muito bem, irmãos. Eu queria começar nossa live falando de fé, né? E o nosso texto dessa tarde vai ser esse texto que está aí fixado, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que na verdade o apóstolo Paulo faz aqui uma menção sobre a família de Timóteo, e ele traz aqui uma palavra muito interessante sobre fé. Ele fala assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Em outra versão fala assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Né? Que maravilha a gente saber sobre a fé. E aqui ele fala de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, ou seja, uma fé sem fingimento. Será que é possível ter uma fé fingida, irmãos? Será que é possível a gente manter e estruturar uma caminhada religiosa, né, com uma fé fingida? É muito interessante a gente pensar sobre isso. E eu queria contar uma história, antes da gente meditar no texto que Paulo fala. É uma história que o pastor Mauro Israel Moreira contou num congresso que teve, num congresso nacional de adolescentes batistas. E ele contou a seguinte história. A história é assim: um homem estava desempregado, um dia aceitou trabalhar num circo, fazendo o papel de gorila. E usando uma fantasia de King Kong, ele teria que fazer gestos, trejeitos, virar cambalhotas, tudo que faz um gorila de verdade, né? Tudo que um gorila de verdade faz, ele tinha que imitar, ele tinha que fazer ali no picadeiro. E treinou bastante, fazendo acrobacia, saltando, inclusive por cima da jaula do leão, né? Então ele fez isso, treinou, né? E tudo. No ensaio, tudo saiu muito bem. Esse gorila, ninguém ia, né, perceber que era um gorila falso, certo? Então, ele pensou assim: vai ser um sucesso, eu vou dar conta, esse emprego tá, ó, beleza, vou fazer tudo que um gorila faz e ninguém vai perceber que sou, né, que não sou um gorila.
Beleza. Aí chegou a hora do show, chegou a hora, né? Aí o circo abriu, as pessoas foram comprando os bilhetes, foram entrando, né? Cada um já foi passando, comprando um saco de pipoca, entrando e encheu. O circo estava lotado, né? E aí quando chegou a hora dele, né? Aquelas luzes, aqueles aplausos, tudo. E o gorila entrou no picadeiro, né? E o gorila fez todas as macaquices que tinha que fazer, né? Um bom gorila. E foi fazendo, e foi gesticulando, e foi fazendo tudo aquilo. E todo mundo, né, vendo aquele gorila ali, né? Fazendo tudo aquilo. E aí, então, a certa altura, ele cometeu um erro de cálculo, realmente trupicou em alguma coisa lá, e só sei que na hora de saltar sobre a jaula do leão, pronto, ele caiu lá dentro da jaula do leão, aquele gorila, né? Cara a cara com o rei dos, né? Com o rei dos animais. E aí ele começou a gritar. Já pensou? O gorila falso começou a gritar histérico: socorro, socorro, socorro. E a multidão ficou de pé e fez completo silêncio. E aí o leão veio de mansinho, rugindo, rugindo, e veio, né? E aí o gorila gritando, né? Socorro, socorro. Gritando de desespero. E o leão fazendo, chegando perto do gorila. E aí quando já estava assim para, né, como diz, para abocanhá-lo, o leão veio chegando e cochichou assim com aquele cochicho enérgico, né? Falando assim: cala a boca! Fica quieto, seu bobalhão! Senão nós dois é que vamos perder o emprego. Irmãos, essa história diz o seguinte, que é impossível fingir o tempo inteiro. É impossível, não dá para se exibir do lado de fora o que se não é do lado de dentro. E sempre chegar a hora do confronto com o leão. E aí? Hein? Então, pensando na história aqui da família de Timóteo, e pensando um pouco nessa história, né? A gente não tem como manter uma fé fingida, irmãos. Não tem. Não dá para você ficar com isso, né? Com a fé fingida. E a melhor forma de confrontar que eu vejo a nossa fé é diante desse momento que nós estamos, entendeu? É agora que nós vamos mostrar, e temos mostrado, é assim que você tem vivido, acredito, né? Uma fé que te sustente nesse momento, uma fé que realmente você tem certeza, que você se apega a isso e caminha com a certeza de que Deus está, né, no controle e agindo poderosamente nesse momento, né? A gente tem duas coisas, irmãos, nesse momento de dificuldade. Ou a gente alimenta mais ainda a nossa fé, ou então a gente alimenta o medo. Porque fé e medo não dá para andar juntas, né? Então, se você alimentar a sua fé, você vai matar de fome o medo, tá certo? Mas se você alimentar seu medo, a sua fé que vai morrer. Então, nossa fé é colocada à prova nesse momento. E se nós nutrimos até agora uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé que não resiste, né, às circunstâncias, então precisamos dar um passo aí de clamar ao Senhor, né, pedir a Deus. Na verdade, nós precisamos de... Esse que ainda não tem essa fé precisa de se converter, né? Precisa de Cristo, precisa estar se renovando em Cristo também, não é? Então,
Paulo está falando aqui, né? O apóstolo Paulo está falando com Timóteo nessa carta. Ele diz assim que ele traz à memória dele a fé que ele viu, né? A mesma fé que ele viu na avó de Timóteo, a mesma fé que ele viu na sua mãe Eunice, ele via também em Timóteo uma fé verdadeira, uma fé genuína, né? Uma fé que antes de tudo habitou no coração da sua família, uma fé que foi passada em geração. Então, irmãos, eu queria até chamar a atenção aqui para nós. Esse momento aqui para nós é tão importante a gente estar demonstrando a nossa fé para que essa fé possa ser passada, para que aqueles que estão com a gente também vejam essa mesma fé que a gente tem, né? É pelo exemplo da nossa vida, pelo exemplo da nossa fé, é que aqueles que estão caminhando agora podem então tomar posse dessa mesma fé, aprender a viver pela fé. Então, irmãos, se a gente não souber nesse momento lidar com tudo isso, com o posicionamento de um homem, de uma mulher que tem fé em Cristo, nós podemos prejudicar gerações futuras. E é isso que Paulo está chamando a atenção, que ele via essa mesma fé em Timóteo, porque ele viu na sua avó Lóide, ele viu em Eunice, e agora vê naquele jovem pupilo dele, seu jovem discípulo, né? Então, irmãos, o que é uma fé não fingida? A fé não fingida é a fé capaz de resistir ao tempo. É a fé que atravessa as gerações. Esta fé supera o ardor no deserto por décadas. Esta fé sobrevive no coração daquele que a possui diante de guerras, diante de terremotos, e nunca para diante de algum gigante que a desafia. Sim, a fé não fingida que Paulo está nos revelando aqui é a fé que vem pelas Escrituras Sagradas, a fé que vem com a ajuda de Deus pelo Espírito Santo, né? Porque a fé, irmãos, é um dom de Deus, né? Nossa fé em Cristo é um dom de Deus. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, que a fé não surgiu do acaso. Nós temos que lembrar que o autor e o consumador da nossa fé é Jesus. Quem é que inventou a fé? Quem é que criou a fé? Foi Jesus, ele é o autor. Ele é o consumador, é a ele que está toda a dedicação da nossa fé, né? E a fé também é um dom do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 12, versículo 9. E a fé só passa a habitar no nosso coração no momento que eu parar para ouvir as palavras de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus é eterno, logo a fé por ele foi criada desde a eternidade para seus eternos propósitos. É por isso que lá em Hebreus e lá em Abacuque fala, o justo viverá da fé. E aquele que crê, ou seja, aquele que tem fé, será salvo. E ainda diz, tudo que vive e crê em mim nunca morrerá. Está vendo como que a fé é de suma importância na nossa vida? E que Timóteo estava vivendo, né? Ele tinha o privilégio de ter recebido essa fé, irmãos, da sua avó, da sua mãe. Irmãos, vale a pena a gente persistir nesse momento, vale a pena a gente estar certo de que a fé nos sustenta e sustentará a nossa família, sustentará em gerações. Uma fé que foi plantada nos corações, irmãos. Está vendo? A gente planta a fé, a gente semeia a fé. E com certeza quem semeia, colhe. Né? A gente está semeando esta fé hoje, passando por tudo isso, e seu filho vai colher também. E ele vai continuar, não só colher, como ele também vai semear, e assim vai passando.
É assim. Você acha que quando você está ali com seu filho, quando ele está ouvindo uma história, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, você acha que você não está semeando a fé? Você está semeando a fé. Então, irmãos, nós precisamos estar confiando nessa palavra. Nós não podemos ser esse gorila da história, né? Falso, leão falso, tudo falso. Aquele circo era tudo falso, né? E não dá pra gente caminhar. A vida não é um show, né? A vida é o que ela é e a gente precisa da fé genuína. A gente não pode. A fé fingida não nos sustenta, não nos assegura, não nos sustenta nessas horas. Você precisa de Jesus. A fé caminha junto com o arrependimento, né? Com confissão de pecado, com entrega, com perdão, com vida com Jesus. Então, é necessário que ali Timóteo pudesse ali, né? É uma carta dirigida a Timóteo, e que Paulo resgata essa história da sua avó Lóide, da sua avó Eunice, porque Paulo estava ali com essas cartas dando conselhos pastorais a Timóteo. Muitas dificuldades ele passaria na liderança, muitos confrontos ele teria, muitos inimigos se levantariam. E o evangelho não seria fácil ser pregado, mas Paulo está dizendo, olha, em ti há uma fé que eu vi lá na sua avó Lóide, eu vi na sua mãe Eunice, então mantenha-se firme, né? Uma fé firme na presença de Deus, né? Deus estava dizendo a Timóteo que a mesma fé que sua avó e sua mãe serviu, né? Serviu a Deus com fidelidade, agora estava em Timóteo para que ele também viesse a servir com fidelidade e diligência, né? O que é diligência? Diligência é uma perseverança constante, diligente, é aquela pessoa ativa, constante na presença de Deus, tá certo? Então é necessário a gente suscitar nesse momento a palavra fé, não como uma coisa qualquer, mas é aquilo que nos faz cada dia vencer o mal, vencer as dificuldades, nos faz testemunhar de Cristo de verdade. Amém? Alguns estão citando hinos e cânticos aí, né? Acho que alguém falou sobre aquele hino, contemplar. Sua fé Jesus contemplará. Outros estão lembrando daquele cântico, né? Rompendo em fé. Né? Isso mesmo. É isso mesmo. É desse jeito que nós vamos ensinando as pessoas a caminharem pela fé. Amém, irmãos? Fique com Deus, irmãos. Um Abacuque bem forte, bem apertado para todos. Tchau, tchau.